Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante onde ele nos fala sobre o termo geral da PG. Quando a gente fala em PG é a progressão geométrica. Para que a gente possa entender o termo geral, eu tenho que analisar todos os termos pertencentes a PG. Vamos aqui a eles. Imaginemos então que eu tenho a seguinte sequência: 2, 6, 18, 54 e aí vai para o infinito. O que acontece? Repare que esses valores vão aumentando o seu valor numérico. Isso quer dizer então que a minha PG é uma PG crescente. Além disso, esse aumento ele se dá sempre na mesma proporção. Que proporção é essa? Bem, quando a gente passa de 2 para 6, eu estou multiplicando o termo anterior por 3. Logo então, 2 vezes 3 é 6. A mesma multiplicação eu vou realizar do segundo para o terceiro termo. Então, 6 vezes 3 é igual a 18. 18 para 54, eu multiplico o 18 por 3 também. Então, a gente consegue reparar aqui o seguinte, que esse aumento ele depende sempre da multiplicação por 3. E essa multiplicação por 3 é justamente a razão da nossa PG, onde na PG a razão é chamada de Q. Então, aqui nesse caso, o nosso Q é igual a 3. Reparem que nós temos, nessa sequência, ela finalizando com as reticências, ou seja, finalizando com os 3 pontos. O que acontece aqui nesse caso? Então, nesse exemplo, quer dizer que nós temos uma PG infinita. Eu posso ter também a mesma razão numa PG finita com toda certeza, tá? Só que na PG finita, logicamente, por ser finita, a gente sabe onde ela começa e onde ela termina. A fórmula que define, na verdade, o termo geral da PG, opa, calma lá, mas o que é o termo geral? O termo geral é o ato de você conseguir determinar qualquer termo dentro da PG em ordem. Por exemplo, eu tenho uma PG infinita, mas eu quero saber dessa PG quem é o 28º termo. Como é que a gente faz isso? Utilizando a fórmula do termo geral. Então, a fórmula diz o seguinte, que a n é igual a A1 vezes a razão elevada a n menos 1. Atenção, pessoal, vamos reparar algo bem importante aqui. Esse n que é do AN é o mesmo n que pertence aqui à razão. Então, quer dizer, por exemplo, que esse AN é justamente o termo que a gente quer procurar. Como assim? Se de uma PG qualquer eu quero determinar quem é o seu 15º termo, aqui então eu quero descobrir quem é o A15. E devido ao fato de esse n ser igual a 15, automaticamente esse n pertencente à razão também será igual a 15. Então vamos lá. O n é o número do termo na sequência, ou seja, é a ordem desse termo. Se eu quero descobrir, se eu quero determinar quem é o terceiro, o 8º, o 10º, 20º, 100º, não interessa a ordem dele, mas a ordem que você quer achar ou o termo que você quer procurar e determinar é justamente o valor referente à letra N. O A1 é o termo inicial, ou seja, é o primeiro termo da PG. E o Q é a razão, tá bom? Atenção, como é que a gente consegue também determinar, de repente, a razão tendo uma sequência de PG qualquer? Basta você pegar um termo e dividi-lo pelo termo anterior. Então aqui, ó, como é que eu sei que a razão é 3? Porque 6 dividido por 2 é 3. Ou ainda, 18 dividido por 6 também é 3. Ou, se você preferir, 54 dividido por 18 também é 3, tá? Então, a razão a gente a encontra dessa maneira. Você sempre divide um termo pelo termo anterior a ele, certo? Vamos verificar aqui, então, um exemplo de aplicação de como a gente pode utilizar essa fórmula do termo geral para resolvermos qualquer situação que seja. Então, vejamos. Qual é o 10º termo da PG? 1, 3, 9, 27 e assim seguindo. Bem, dessa PG aqui então, dessa sequência que representa uma PG na verdade, eu consigo identificar algumas coisas. Primeira delas é que o primeiro termo é igual a 1. Segunda delas é a nossa razão, onde essa razão ela vale 3. Por que vale 3? Vamos lá.
porque 3 dividido por 1 é 3, 9 dividido por 3 é 3, ou 27 dividido por 9 é 3. E aí você pode pensar o seguinte, ok, mas se de repente eu tiver um valor onde a divisão desse valor pelo anterior não for igual a 3. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui 1, 3, 9, 28. Opa! 3 dividido por 1 é 3, 9 por 3 é 3, 28 por 9 não é 3. Bem, já que 28 dividido por 9 não é 3, o que acontece? Acontece que essa sequência ela não representa uma PG. Ela não representando uma PG, a gente não pode utilizar, então, o termo geral da PG para resolver alguma questão com essa sequência, tá? Então, é importante que você sempre repare isso. E outro detalhe também bem legal é o seguinte, devido ao fato de essa PG aqui ela ser infinita, ou seja, ela termina aqui com as reticências, isso quer dizer que a razão ela vai sempre seguindo com os próximos números, embora não estejamos aqui vendo eles. Então quer dizer que após o 27 seria um número que é a multiplicação de 27 por 3. Depois é vezes 3, vezes 3. Então a razão ela vai sempre repetindo devido justamente à existência das reticências aqui, certo? Mas vamos lá para a questão, voltar aqui. Qual é o 10º termo da PG 13927? Então, aqui nós temos apenas 4 termos visíveis. Tá? Então, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Eu quero saber quem é o 10º. Então, vamos lá. Se eu quero saber quem é o 10º termo, eu vou utilizar a fórmula do termo geral, onde nós temos que a n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. De acordo com a questão, se eu quero determinar quem é o 10º termo, então eu vou achar aqui o A10. E aí, o primeiro termo é o número 1, que é justamente o termo inicial dessa sequência, que é uma PG. Vezes a razão que equivale a 3 elevado a 10 menos 1. Por que eu estou elevando a 10 menos 1? Porque esse 10 é justamente o 10º termo que a gente quer achar. E por que subtrai de 1? Porque essa subtração de 1, ela vem aqui da fórmula do termo geral, tá bom? Então vamos lá. O A10, ou o 10º termo, é igual a 1 que multiplica 3 elevado a 9. Por que 3 elevado a 9? Que é justamente a subtração de 10 menos 1. 10 menos 1, obviamente, é 9, tá? E aí esse resultado, ou seja, o 10º termo dessa sequência equivale a 19.683. Professor, como é que a gente achou esse resultado? Repare aqui o seguinte, quando você multiplica 1 por qualquer valor, seja ele numérico ou algébrico, ou seja ele um número ou uma letra, o resultado sempre será esse valor. Quer dizer então que 1 vezes 7 é 7, 1 vezes 1000 é 1000, 1 vezes A é A e assim seguindo, certo? Se eu tenho aqui, então, 1 vezes 3 elevado a 9, o resultado será 3 elevado a 9. E como é que a gente resolve 3 elevado a 9, ou a nona potência? Bem, como o expoente aqui é 9, eu vou pegar o 3, repeti-lo 9 vezes e resolver a multiplicação entre todos esses valores, tá? Então aqui vou ter 3 vezes 3, que é 9, vezes 3, 27, vezes 3, vezes 3, vezes 3, até chegar ao nono termo. E essa multiplicação nos dá como resultado justamente 19.683. E aí você consegue reparar com isso a facilidade em determinar aqui qualquer termo da sequência. Até porque, imagina, você ter que ir multiplicando cada termo até chegar ao 10º. Bem, se você analisar a grosso modo, achar o 10º termo aqui não é tão complicado você ir resolvendo cada multiplicação individualmente. Mas vamos supor que eu tivesse que determinar o 30º termo. Já pensou você realizar 30 multiplicações? Para quê, né? Então, nessa aula, nós analisamos aqui, estudamos sobre o termo geral da PG, onde a PG é essa sequência que depende da multiplicação e o termo geral é justamente a fórmula que vai nos ajudar e nos auxiliar a encontrarmos qualquer termo de qualquer PG, seja ela uma PG finita
ou seja ela uma PG infinita. E além disso, te mostrei aqui também, dentro da aula, como que a gente pode utilizar a fórmula do termo geral para resolvermos uma questão. Sendo assim, fique à vontade para tirar foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!